Graças a Deus, amém, irmãos? Tem algum tempo que a gente não tem comparecido aqui para fazer algumas gravações. A correria tem sido imensa, mas Deus, na sua infinita misericórdia, né, nos dá uma oportunidade de estarmos aqui, né, mais uma vez para anunciar a palavra de Deus. Irmãos, nós temos visto aí a composição dessa atualidade, né? Eu tenho me recuado bastante, eu confesso. Não tenho me omitido, né? Tenho me recuado em algumas situações, no que diz respeito ao silêncio. Tenho estado muito calado, já um século quase, meio século de vida, né? Eu vou fazer 50 anos. Então chega um momento das nossas vidas que a gente já viu muito, né? E hoje eu quero falar um pouquinho para os irmãos de um texto aqui da Palavra de Deus, não vou tomar muito tempo. João capítulo 3, versículo 12, nós conhecemos muito esse capítulo do Evangelho de João, no capítulo 3, né? Porque lá no versículo 16, nós temos aquela palavra célebre do nosso Senhor Jesus, que explica tudo que Deus fez pelo homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa declaração fez com que o capítulo 3 de João ficasse em evidência em todas as Escrituras Sagradas. Ali foi um encontro de um homem doutor da lei, um homem humanamente com entendimento, e que foi a madrugada um momento mais tranquilo, um momento mais calmo do dia, já que a vida do Senhor Jesus havia uma efervescência muito grande de uma multidão que o seguia. E ali nós podemos observar, meus amados irmãos, que a madrugada ele foi conversar com Jesus e seu nome era Nicodemos, doutor da lei. Mas no capítulo do versículo 12 do Evangelho de João, capítulo 3, é onde nós iniciamos nosso diálogo. Diz assim: se vos falo de assuntos da terra e não me entendes, como entenderás se eu vos falar das coisas celestiais? Ali o Senhor Jesus, eu vou ser bem resumido, Jesus ele chega para Nicodemos e diz o seguinte: olha, para que nós possamos entrar no reino dos céus, nós precisamos passar por um novo nascimento. Pausa. Se você for observar em outros vídeos aí, eu explico o que é esse novo nascimento. O que é nascer da água e do Espírito. E o que é nascer da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. Eu dou uma explicação aí, muito interessante, sobre o que significa isso. Ali, então, Nicodemos, ele não entende ali aquelas palavras e traduz pela letra. Mas, Senhor, como é que eu posso voltar a entrar na barriga de minha mãe? Porque Jesus disse que necessário é nascer de novo. É possível isso? Eu já tenho um nascimento físico, mas é possível eu ter um novo nascimento? Como eu posso entender a tônica do Evangelho? Que palavra é essa que vem dizendo que eu posso iniciar uma nova vida nesta criação e entrar neste novo reino? O reino de Deus é chegado para vós. Um novo tempo na sua dispensação, conforme falou o profeta Isaías. E ali Nicodemos, ele queria compreender aquelas palavras. Ele foi levado pelo anseio da salvação, pela busca íntima. E quem tem vazio dentro de si, sabe o que eu quero dizer sobre o que significa buscar ao eterno, buscar ao transcendente, buscar aquele que se deixa se revelar por aqueles que têm um coração quebrantado e um espírito contrito. Está escrito na sua palavra que o sacrifício para Deus é um coração quebrantado e um espírito contrito. E em outro trecho diz: não desprezarás, ó Deus, um coração quebrantado e um espírito contrito.
Lá o profeta Isaías diz que ele habita em um alto e sublime trono, mas também com o humilde de coração. Lá o profeta Jeremias diz: buscai e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em outros trechos da palavra de Deus que ventilam-se, clamas a mim, responder-te-ei, e tu me glorificarás. Profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto e pode nos ouvir. Há vários trechos que demonstram esse relacionamento pessoal que Deus quer ter com o homem. E ali Nicodemos, ele vai até o encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele depara com essa palavra, né? Necessário é nascer de novo, o início de tudo, é começar, é zerar tudo, né? E aí o Senhor Jesus disse: olha, como é que eu posso voltar? Nicodemos pergunta: para o ventre de minha mãe. Me dá esse ensinamento aí biológico, científico, me dá uma aula de anatomia, né? É pelo canal uterino, eu vou voltar à bolsa, a envolver-me no líquido amniótico, voltar para o útero, mas como isso é possível? Aí Jesus, ele diz: tu és doutor e não sabe disso? Por outro lado, ele quer mostrar que a revelação das coisas espirituais não estão dentro das cátedras, das literaturas, das letras, que sim sabemos que aprendemos com as experiências de muitas pessoas. Sabemos que nós aprendemos também e obtemos conhecimento, mas não as revelações celestiais. Porém, sabemos que toda a Escritura inspirada, redaguida pelo Espírito Santo, ela é de muito proveito, né? Ela é proveitosa, ela é edificante, quando é produzida pelo Espírito Santo. E ali, Jesus mostra para Nicodemos: tu és doutor, né? Mas não sabe dessas coisas. Eu estou aqui tentando trazer aqui uma alegoria de coisas aqui da terra, para explicar as coisas dos céus. E você não compreende. Aí ele diz aqui: se vos falo de assuntos da terra, exemplificando parábolas, ilustrações, alegorias, e você não me entende. E se eu falar no dialeto celestial, se eu falar das coisas celestiais que o ouvido não ouviu, os olhos não viu e o coração não sentiu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós vemos essa revelação do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. E ali o Senhor Jesus estava querendo falar, né, para Nicodemos, né? E aí agora inicia aquilo que eu quero falar para você, meu ouvinte. E em rápidas palavras serei contundente. Um jovem saiu da sua região. Ele morava numa cidade do Recôncavo Baiano e ele resolveu ir visitar a sua tia que morava na cidade de Salvador. Chegando ali, ele passava as férias com sua tia. E em um determinado momento, a tia levou ele ao shopping center da cidade. E ali ele foi, né, a tia com muito cuidado com ele olhando aquelas coisas diferentes da sua cidade, diferente de onde ele estava. E aqui ele chegou para o segundo pavimento do shopping. A tia dele disse: olha, nós vamos agora subir em uma escada. Ele olhou a escada, gostava muito de filmes, e ele ficou olhando aquela escada que andava sozinha. Ele olhou, achou aquilo estranho. As pessoas subiam no primeiro degrau e aquele degrau ia subindo, deixava no segundo pavimento daquele shopping. Ele ficou estupefato, maravilhado. Aquilo foi algo mágico para ele. A tia dele disse: não precisa você andar, fique parado, me dê a mão. E assim foi. E ali a escada rolante subiu. Logo depois foi em um prédio, em um departamento, e apertou um botão, a porta abriu sozinha. Ele entrou, estava ali o assessorista, e ela disse: quinto andar. A porta se fechou. E quando a porta abriu, ele estava nos arranha-céus, lá no quinto andar daquele prédio. Isso aconteceu toda semana, todo final de semana ele foi ao shopping, foi nos edifícios, acompanhou aquela sua tia. Quando ele voltou para a sua cidade, depois de 30 dias, os coleguinhas de gude, de peão, o cercaram e disse para ele: meu querido,
Como foi a sua estadia lá na capital? Conte-nos as notícias, não me poupe nada. E ele começou a contar, muito entusiasmado, a falar das coisas daquela cidade. E ele disse: olha, eu cheguei ali naquela cidade, rapaz, vocês não vão acreditar. Eu subi em uma escada, lá no colégio da gente não tem escada. De lá da cidade a escada anda sozinho, rapaz. E eu parei no primeiro degrau, e quando eu saí do primeiro degrau, eu já estava no segundo andar do prédio. Os colegas, este rapaz, tu é doido, é? Eu nunca vi uma escada andar sozinho, só na tua cabeça. E todos ficaram, botou até um apelido nele, escada que anda sozinho, e ficava brincando, chacotando ele muito triste, ficou muito embrumado com aquilo. Mas ele ainda disse outra coisa, ele disse: você não sabe da maior. Lá tem um quarto do tamanho de um banheiro, e apertou o botão, a porta abriu sozinho, entrou dentro das paredes. Estou dizendo que ele está doido, a porta abriu sozinho. Mas isso aí não é o maior. Quando minha tia entrou, ela disse para o rapaz: quinto andar, e quando a porta fechou e que se abriu, eu estava no quinto pavimento do prédio. Eu não disse que ele é doido? E assim aquele jovem baixou a cabeça e ficou triste, ficou por um bom tempo sendo chacotado pelos seus colegas da cidade, do interior. Se vos falo de assuntos da terra, você não me entende, como entenderia se vos falasse das celestiais? Meus queridos, eu falei todas essas coisas para vos advertir que estamos vivendo uma geração de superficialidades efêmeras e quimeras. Nós estamos vivendo uma sociedade imediatista, onde as pessoas não leem, não buscam, não prescrutam o recôndito da alma, não procura dos fatos e dos verdadeiros valores. Estamos vivendo o final de todas as coisas. Em um momento, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12, Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, eu ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não suportam ouvir agora. Eu tenho ainda muitas verdades, mas é demais para o vosso entendimento. Vocês não vão entender agora, nessa fase da sua vida, você não vai entender. Assim, meus irmãos, é a nossa vida. Nós vamos buscando, nós vamos até muitas vezes nos entediando diante de tantas coisas que nós observamos. As pessoas, elas não dão crédito à verdade. Elas dizem: mas será escada rolante? Você ficou doido? Uma escada que rola. O que é a ignorância? É tudo que não conhecemos. É tudo que não procuramos atingir o conhecimento. Tem tantas coisas, tantos enigmas, tantos mistérios, que a nossa vã ciência, ela duvida. O Senhor Jesus, ele falou para os discípulos em um determinado momento, lá no Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo 7, ele diz: olha, o que eu estou fazendo agora, vocês não estão entendendo, mas depois, num determinado momento, vocês vão entender. Quantas coisas que nós ignoramos, quantas atitudes que nós até julgamos, mas depois, com o tempo, quando a nossa mente o crânio vai fechando os buracos, né? Se nós crêssemos na teoria da evolução, nós iríamos dizer que a idade cronológica de muitas pessoas, mentalmente falando, ainda está com a moleira aberta, ainda está na era do Neandertal, está ainda no período paleozoico, não está na idade da pedra lascada. O outro ainda é um Australopithecus, ele não atingiu ainda o Homo sapiens. Tamanha ignorância, tamanha estupidez pela falta do conhecimento e do esclarecimento. Então você que está começando agora, está com gás, né, que vê apenas as coisas como que pelo espelho, o apóstolo Paulo disse que são sombra das coisas vindouras, você ainda vê as coisas um pouco nubladas, né? As coisas ainda estão um pouco nubladas e você não tem muitas vezes um determinado entendimento. E aí, de repente, você falta o entendimento de certas coisas. Né? Você começa
a observar e acha que as coisas são fáceis, você começa a dizer, mas por que é que aquela pessoa está colocando aquele barro ali? Mas por que falou aquilo ali? Você não consegue medir todos os fios, todas as pontas, né? Porque tem um olhar ainda muito... Eu me lembro que quando eu era criança eu tinha uma mente muito sagaz, muito aguçada, e ficava observando certas atitudes, certas coisas. Mas por que foi colocado ali? Por que não colocou ali? Aí depois você vê que ali caía água, ou porque ali poderia vir um barranco, ou porque ali era preciso, porque depois ia abrir uma porta. Sabe, em uma construção, você não pega o projeto, você vai vendo as coisas pela metade. Você não tem uma visão do todo, né, em 4 dimensões, em 4D, apenas uma visão retilínea, humana. Você não consegue olhar para frente, colocar esse olho para olhar para a esquerda, para a direita, o outro olho para a esquerda, ou tentar fazer com que esse olho suba para cá e você veja atrás de suas costas. Nossa visão é muito retilínea, é muito limitada. E Jesus olhou para Nicodemos e disse, olha, eu vos falo de assuntos da terra, a ignorância e das coisas dos céus. Não se desgaste. Não entre em contendas, palavras, genealogias interminantes. Você vai enfraquecer seu coração. Essas pessoas vão conseguir tirar você do seu eixo. O que tu sabes, o sabes para ti. O sábio Salomão disse que só o coração provará a amargura do próprio coração. Fuja, meu querido. Se silencie, baixa a cabeça. Até o tolo, estando calado, é tido como sábio. Nós estamos no meio dos ignorantes. E aí agora chegou o momento de, como alguém me falou, você já está fazendo o percurso de volta. Alguém me falou isso. E eu meditei. Nós já estamos aí em uma altura do campeonato que não dá mais para se empolgando com cabeças desse tamanho, um mocozinho, uma massa cefálica pequena, e você fica degladiando, discutindo, falando, cansando a sua mente. Escapa-te por tua vida, filho, foge. Foge para o caminho da verdade, esteja concêntrico. Não adianta. Olha, tu não está entendendo agora, lá naquele momento que tu atingir a maturidade, através do amassado barro e das quedas, aí tu entenderás. Tu deixarás de ser ignorante, serás sábio. E vai entender tudo o que está acontecendo. E você não entende agora o que eu estou fazendo, você vai entender depois. Teu tempo, o teu momento vai chegar. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre dos medíocres e dos ignorantes. Eu estou me recolhendo. Deu até aqui. Eu estou mais solícito, mais calado e observando. O tempo agora é como disse Daniel, muitos cairão, serão acrisolados, mas o sábio entenderá. Que Deus me permita atingir um coração sábio, como disse Moisés. Aprende a contar os teus dias, as tuas quedas, as tuas lutas, as tuas dificuldades. Conte, medite neles, para ver se no final da tua vida tu alcançarás um coração sábio. Parece que é doce, parece que é fácil, mas é muito profundo. Fuja dos ignorantes. Adeus. Até lá vista, né? Eu estou me retirando de todos esses ambientes e movimentos. E só observando e orando. Deus te abençoe.